Então, gente, bom dia, né? Vamos começar a nossa aula. Temos várias informações, né? Primeiro, eu deixei na plataforma semana passada. A plataforma, gente, a gente tem que olhar ela mesmo. Você entra, assiste a aula, mas você tem que olhar a plataforma, né? Todo dia. Porque às vezes o professor coloca uma atividade que não é no seu dia, por exemplo, o nosso dia hoje, mas às vezes eu posso pôr amanhã. Aí você dá uma olhada. Ninguém foi lá na plataforma ver o trabalho do Marajoara, que eu coloquei. Na outra Eu turma, vi. teve gente que fez. Ela acabou de falar. Qual, professora? É Dos o que? vasos? Isso. Ah, esse daí eu vi. Então, olha só, vai ficar, presta atenção, vai ficar para a semana que vem. Depois eu boto aqui. Vai ficar para a semana que vem vocês fazerem. Eu coloquei lá, eu só vou dar rapidamente a informação, mas vocês vão entrar lá e vão ler o que está escrito lá. A gente vai falar hoje dos povos indígenas do Brasil, a gente estava falando dos povos da América, né? Falamos dos maias, dos incas, dos outros que existiam aqui na região da América, e vamos falar também especificamente de alguns do Brasil. E aí, para isso, eu coloquei lá uma atividade, eu coloquei duas imagens de dois vasos de cerâmica, que é a pintura marajoara, que é um dos grupos que nós vamos conhecer hoje. Tá? Então, para a semana que vem, não é para fazer os dois. Você vai escolher um para imprimir e fazer a sua pintura e me mostrar. Ontem teve cada um bonito. Ontem, umas 6 pessoas me mostraram a tarefa de ontem. E eu marquei aqui como ponto de trabalho. Tá? Então, semana que vem, vocês entram lá, dão uma olhada. Quem não conseguir imprimir, dá uma olhada, faz o desenho e pinta. Professora, para pintar ou para imprimir? Você vai imprimir e vai pintar, tá? E quem não conseguir imprimir, tenta fazer o desenho e pintar, porque tem que me mostrar ele pintado. E aí nós vamos falar sobre isso hoje. Vocês vão ter mais uma oportunidade de fazer atividade. Outra coisa, coloquei na plataforma ontem também a correção dos exercícios do capítulo 5 e capítulo 6 dos maias, incas e asteca, e desse capítulo 6 também. Porque semana que vem eu quero fazer revisão. Então, pode ser que não dê tempo em uma aula da gente fazer a correção e a revisão. Então, eu deixei lá, vocês entram lá, confere com o livro de vocês. Quem está sem livro, não sei por que motivo, anota no caderno, tá? Então, tá tudo lá separadinho por página, por capítulo, as respostas para vocês conferirem. Tudo bem? Entendeu todo mundo? Sim. Beleza. Eu mesmo estou colocando lá na plataforma, estou identificando material de história. Aí você vai lá e entra. Correção de história, atividade de história. Está tudo escrito lá. Então, semana que vem, eu espero que todo mundo esteja com o seu livro corrigido, porque eu posso também fazer a pergunta do livro e pedir alguém para escolher, para responder, né? Já ver se o aluno realmente fez a correção, e isso pode, né, gerar alguma pontuação, tá? Então, conto com vocês de visitarem lá a plataforma para ver a atividade da pintura, leia direitinho o que está lá, e os exercícios do livro também, ok? Então, tá. Então, vamos prosseguir na nossa aula. Deixa eu... Professor, Oi, eu pintei. pintou? Ah, então me mostra, que eu já boto sua pontuação aqui. Liga a câmera. Deixa eu ver, Isaac. E que ficou lindo. Muito show. Ficou lindo mesmo. Isaac.
Muito bem, já está ganhando o ponto dele aqui. Beleza, ficou muito bonito. Isaac, você pega isso, cola no caderno de história. Tá bom. Tá bom? Casey, botando presença agora. Tem uma pessoa, por último, que entrou com o nome de Camila. Foi Milena, né? Milena, professor. Isso, tá bom. Então, vamos lá. Professora Milena botou um recado no chat para a senhora. Ah, eu nem vi. Espera aí. Mas não sou eu, tá todo mundo me ouvindo, não tá? Sim. Então, aí ela disse que está ruim para assistir, para me ouvir. A sua página mesmo que tá travando, mas o áudio está saindo bem. Ah, tá bom. Gente, está todo mundo vendo a tela? Sim. Sim? Então, vamos lá. Livro aberto, na página 300, tá? E aí, nós vamos ter primeiro uma relação, tá? Lembrando que o que eu estiver explicando, quiser perguntar, pode me interromper e perguntar, tá bom? Deixa eu ver, entrando mais alguém aí. Jonas. Então, nós falamos, né, naquelas videoaulas, nós tivemos sobre a parte da pré-história. E aquela primeira parte chamada da pré-história paleolítico, né, a pré-história se divide. Maria Raíssa, tá, Maria Raíssa? Antes de você sair, me mostra. Cadê Maria Raíssa? Antes disso aí, você me mostra a sua atividade, tá? Para eu prosseguir agora com a aula. Então, nós falamos sobre os 3 períodos da pré-história. O primeiro, paleolítico, aquele onde eles procuravam cavernas para ficar, né? Caçavam, coletavam. O segundo período, neolítico, que era aquele momento em que eles aprendem a fazer a agricultura, a criar os animais, a construir suas casas. E uma terceira fase, também chamada de Idade dos Metais, onde eles descobrem como modular os metais, né, a partir do derretimento do minério e fazer os metais. Então, são 3 fases. E aí, a gente inicia aqui falando do termo paleoíndio. Por que paleoíndio? Nós vimos também que, né, naquelas videoaulas, se alguém viu direitinho, prestou atenção, lembra que também os hominídeos surgiram na África, né? Dali eles foram seguindo outros caminhos, outras gerações, eles foram seguindo outros caminhos. E o que acontece? Eles atravessaram, né, uma das hipóteses, atravessaram o Estreito de Bering, chegando à América. E chegando à América, eles vêm descendo a América do Norte, América Central, né, onde estavam os povos maias, incas e astecas, e chegando até o Brasil. E aí nós temos grupos que chegaram aqui no Brasil há mais de 12 mil anos atrás. Então, nós temos essa informação. E como é que nós sabemos e temos certeza disso? Primeiro, por esse fóssil aqui que foi encontrado na região de Minas Gerais. Só, professora, só encontrou esse pedaço aqui da cabeça? Sim. Alguém ia perguntar alguma coisa, falar? Então, o que acontece? Né? Um arqueólogo, Walter Neves, estava com a sua equipe fazendo uma pesquisa na região, quando ele encontrou esse fóssil. E aí foi levado para o laboratório, foi feito um estudo, e daí chegaram-se à conclusão de que era um fóssil, né? Era o crânio de uma mulher. De uma mulher. Oi.
Não, no caso, se fosse receber o nome de Luzia. Isso. Então, que era de uma mulher. E aí, por que escolher o nome de Luzia? Porque os arqueólogos dos Estados Unidos, né, estavam fazendo uma pesquisa também na África e encontraram um esqueleto muito mais completo do que só o crânio de Luzia. Então, acharam o crânio, vários ossos dos braços, das pernas e tal, e lá eles deram o nome de Lucy. Lucy, devido a uma música dos Beatles, que era o grande sucesso, e eles deram o nome de Lucy. Aí, no Brasil, quando o Walter Neve encontra esse crânio, e aí, quando descobre que era de uma mulher que chegou aqui, ela e seu grupo, lógico, porque ela não estava aqui sozinha. Ah, mas por que não foi encontrado os outros? Gente, muito tempo, né? Acaba se desgastando junto com a terra, junto com a água. Tanto é que o dela só foi encontrado essa parte aqui do crânio, né? Não foi nem todo ele completo. E aí recebeu o nome de Luzia, um nome mais abrasileirado, vamos dizer assim, tá? E aí o grupo de Luzia tem essa informação também, que teria chegado aqui mais ou menos por cerca... viveu aqui no Brasil, nessa região, por cerca aí de há 12 mil anos atrás. Né? Então, eles chegaram. E aí, por que tem essa outra imagem aqui atrás? Estudos, programas de computação, vocês sabem que isso existem, né? Programas de computação que tirou a foto do crânio, colocou lá, e aí o programa fez o preenchimento do como seria o rosto dessa pessoa. E aí deu esse resultado aqui. Então, Luzia teria a fisionomia como essa aqui. Né? Eles não se preocuparam em pôr cabelo nem nada, eles queriam a face de Luzia. Então, por isso que a gente sempre encontra isso aqui. Esse crânio, gente, estava lá no Museu Nacional, que pegou fogo. Tinha uma sala lá dos primeiros habitantes aqui, e tinha o primeiro, a segunda imagem recomposta e essa daqui, finalmente. Né? Bom, então, sabemos que teve uma pré-história aqui no Brasil, né? E como é que eles viviam? Ó, as ferramentas, deixa eu pedir, Juliana, pode ler para mim essa parte aqui? Ah, não, desculpa. Aqui o segundo parágrafo. Posso ler? Pode, vai. Perambulavam à procura de caça, pesca e coleta de alimentos, geralmente cocos, raízes, frutas e outros vegetais. Isso, por isso, paleoíndios, porque eles ainda eram da mesma maneira dos primeiros habitantes da África. Eles não construíam nada, né? Eles só coletavam. Acabavam os alimentos dali, vamos para outro lugar. Era isso. Vamos ver, então. Isaac, lê para mim aqui o outro parágrafo. Suas ferramentas eram rudimentares de pedras, lascadas e polidas, com utilização de madeira, resinas e tramas vegetais. Não dominavam técnicas de agricultura. Isso. Eles não tinham habilidade ainda de fazer construção de nada. Então, as características dele eram ainda do mesmo jeito dos primeiros humanos. Se precisasse se abrigar, ia para uma caverna. Quando acabavam os alimentos ali, ia para outro lugar. Tá? Então, nós precisamos ter entendido que, no Brasil, existem provas de que houve uma pré-história também,
Tudo bem? Todo mundo entendeu essa primeira parte? Sim. Sim, tá tudo bem? Sim. Então, paleoíndio, por quê? É do período do paleolítico, né? E vai dar vários grupos, gente. Não foi só o grupo de Luzia. Tiveram outros grupos que foram chegando aqui na região e, mais tarde, esses grupos é que vão dar origem aos nativos, quer dizer, aos indígenas, tá? Então, é mais ou menos por aí. E aí, nós vamos prosseguindo. Então, até aqui tudo bem, né? Então, vamos lá. Olha aqui que eu coloquei para vocês, aí no livro, na página 300, ainda fala um pouco sobre a megafauna brasileira, né? Esses eram tipos de animais que existiam aqui no Brasil. Olha o tigre dente de sabre. Lá no Museu Nacional, não sei se alguém aí já foi, antes dele pegar fogo, né? Eu sempre, gente, levava os alunos lá, porque nós víamos bastante informações sobre a pré-história brasileira. A pré-história no geral, brasileira, Egito, e aí tinham alguns esqueletos do tigre dente de sabre, da preguiça gigante, né? Então, eram animais bem diferentes, né? Olha aqui, esse aqui é o mastodonte, né? Parece uma cara, sei lá, de camelo com uma tromba, né? Um tatu gigante. Então, eram animais que existiam, mas eram bem grandes, né? Eu coloquei aqui só para vocês terem essa informação, também está citado aí no livro. Agora vamos conhecer os povos dos sambaquis. Não tem nada a ver com samba, tá? Por favor, nada a ver com samba. Parece que ele tá falando assim, samba aqui. Ah, sim, parece. Mas não é, não. Professora, Então vamos ver. Oi, é pescaria? fala, Jonas. É pescaria que eu tô vendo Pescaria. aqui, é um pescando. Sim, vai ter a ver com isso. Vamos ver qual é a informação. Aí depois você conclui. Então, os povos sambaquis é uma palavra tupi-guarani. E essa palavra, ela quer dizer amontoado de conchas. Olha essa imagem aqui de baixo. Aqui, em algumas praias do nosso litoral brasileiro, a gente encontra algumas montanhas, praticamente você olha, pensa que é só de terra, né? Só de areia, né? Porque quando está ventando, a areia se move, né? Vai chegando para outro lugar. Mas aqui, junto especificamente, tem vários conchas no meio dessa areia. E isso é um sambaqui. Por quê? Nós temos os homens primitivos, né, que chegaram, por exemplo, Luzia chegou na região de Minas Gerais. Minas Gerais não é banhado pelo litoral brasileiro. Então, eles não tiveram o povo do sambaqui, porque não tinha praia próximo, mas as outras regiões, vocês vão ver aí que eu vou mostrar algumas que talvez até vocês conheçam, que viviam próximo ao litoral. Então, o que eles faziam? Vamos pensar. Do mar se tira o quê? Tem até aqui na imagem, ó. Pescador? Se tira o peixe, né? O alimento. Que alimento? Além do peixe que a gente pode retirar do mar, o que mais que a gente pode retirar que a gente também pode consumir? Água marinha? Moluscos. Isso, moluscos, as algas marinhas, né? Então, gente, os molúsculos, eles vivem agarrados nas pedras, né? Então, os mariscos, né? Ostras. Então, elas se agarram a alguma coisa para poder ficar fixa ali e crescer. Então, esses molúsculos, eles retiravam, abriam,
jogavam, gente, olha, eles jogavam na fogueira, né? Tirava aquelas conchas. Quem já comeu marisco? Aquelas conchinhas pretas que dá no mar. Eu nunca comi, não. Nunca comi. Eu já, só que é ruim. É ruim? É ruim. Vem um monte de fruto do mar, só que tá fechado por causa do coronavírus. É muito gostoso. Eu adoro, gente. Tem gostinho de camarão. Né? Então, o que acontece? Ela fez quando o molúsculo está ali dentro, ela é bem fechada. Né? Então, o que acontece? Para abrir, eles não tinham uma ponta, né? Uma faquinha de ponta para abrir, então eles faziam uma fogueira e jogavam aquelas conchas na fogueira. Com o calor, a concha abre. E aí eles retiravam e comiam aquele molúsculo, era um complemento alimentar. E as conchas que eles abriam e comiam iam ficando ali pelo chão. Então, esses amontoados de concha foi devido à alimentação deles, né? Nós vamos ver aí alguns sambaquis, né, gente? Olha a brincadeira, olha a conversa. Nós vamos ver que alguns lugares aí próximos de São Gonçalo, não muito longe, tem uma atividade, um local que tem isso aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos ver. Já sabemos que sambaqui é um amontoado de concha, né? Um depósito de concha. Então, vamos lá. Jonas, lê para mim o outro parágrafo. O segundo. Os sambaquis? Isso. Os sambaquis são formações constituídas principalmente de conchas de moluscos formadas ao longo de milhares de anos pelas populações que habitavam regiões litorâneas. Isso. Então, isso só aconteceu, gente, próximo à praia. Agora faço eu uma pergunta. Se esses primitivos, esses homens primitivos, esses primeiros habitantes que viviam na região próxima à praia, o que vocês acham que seria necessário? Eles tiram o alimento do mar, mas a água ele pode beber do mar? Não. Então a gente supõe que perto da onde eles viviam teria que ter rio. Um rio. Por acaso alguém... água doce. Isso. Então, por acaso alguém conhece a cidade Rio das Ostras? Sim. Eu já fui lá. Sim? Então. Tô querendo ir, só que não deixo. Então, eu estou sempre lá. Isso. Então, o que acontece? O nome da cidade é exatamente esse. O rio, que vem lá de cima da serra, lá da região de Macaé, bem na parte mais alta, vem o rio e ele deságua ali, ele encontra com o mar ali. E por que ficou Rio das Ostras? Porque era um rio que, em contato com o mar, né, gerava ali muitas ostras. Então, ficou o nome da cidade. E lá, gente, tem um sítio arqueológico, bem no centro da cidade. Quem for lá pode procurar. Não paga nada para visitar. Tem a parte dos sambaquis, só que não está em montanhas. Por quê? Com a civilização foi destruindo tudo aquilo ali, mas a parte onde é esse museu é pequeno, mas está toda coberta, você chega lá próximo, você vê as conchas, você vê os ossos que estavam enterrados ali na região, bem pertinho ali da praia, no centro. Então, lá, quando vocês forem, vocês podem procurar por onde é o museu aqui de Rio das Ostras, que tem esqueletos do povo que vivia aqui, bem no centro ali da praia, na praia do centro mesmo, né? Então, é bem interessante você ver realmente isso que a gente está falando. E aí, essas conchas, como eu falei, eles abriam, comiam e largavam ali. Aí, nós temos
esses amontoados aqui. Olha só, aqui em cima, gente, nessas duas imagens, eu levei ano passado um grupo de 6º ano da outra escola, né? Infelizmente, nós estamos dessa forma, né, por causa da pandemia, mas seria uma boa sugestão, já que o museu a gente não poderia visitá-lo, né, porque pegou fogo, de irmos a essa região. Isso aqui, gente, é em Itaipu, aí pertinho, em Niterói, é em Itaipu, tem um museu, olha só os objetos que foram encontrados na região, provando que existiu os homens que viveram na região há milhares de anos atrás, e tem aqui a placa chamada da Duna Grande, que é um sambaqui, que está, vamos dizer assim, cercada, porque senão as pessoas começam aí a pisar ali em cima, acaba destruindo essa informação. Então, Itaipu tem esse museu, é bem legal, gente, muito bom. Os alunos gostaram muito. E tem a parte, depois que a gente saiu do museu, a gente foi andando pela praia, beirando a praia, e chegamos a essa parte da duna que está cercada. Então, quem for à praia na região de Itaipu, né, pode procurar essa informação aqui da praia. E aqui de baixo é em Saquarema. Saquarema, essa eu nunca fui ver, né? Já conheço Saquarema, mas eu nunca fui lá ver. É uma parte que foi preservada também, mostrando que há mais de 4.520 anos existiu os homens primitivos na região. Então, é um amontoado de concha aqui, ó. Sambaqui, um antigo local de moradia das comunidades pré-históricas que ocuparam o litoral brasileiro há milhares de anos. Então, não é bem no centro. Não é bem no centro de Saquarema, não. É naquela parte de trás, né, da praia, que você vai ali perto da igreja, que é no alto, aí vai seguindo aquela reta toda da praia, bem mais lá. Só é bom ir de carro, né, porque é uma caminhada um pouco longa. Aqui em cima, não. Antes de Jesus? Oi? Isso era antes de Jesus? Podemos dizer que sim, antes do nascimento de Cristo, que esses primeiros humanos viveram nessas regiões. Nós estamos falando todos os assuntos, ó, a gente falou do Egito, dos hebreus, dos astecas, tudo antes de Cristo, tá? Lembra bem, a gente vai chegar ao momento que nós vamos ver o nascimento de Cristo, mas até agora tudo é antes de Cristo. Bom, e aí, gente, entenderam aqui, então, gente, sobre o sambaqui? Sim. Os povos que viviam no litoral, né? Sim. Tiravam o alimento do mar, deixavam suas conchas lá e faziam grandes amontoados, né? É fácil a informação. E aí, seguindo aí, você tem na página 303, falando de 2 grupos grandes, que são o tupi e o macro-G. Essa árvore aqui ficou bem legal, eu achei essa imagem, achei que ficou mostrando de uma maneira bem mais fácil de entender. Então, esse tronco tupi, quer dizer, o inicial do grupo tupi, ele vai se dividir em outros grupos indígenas. Esse foi o primeiro que vai dar origem ao Tupi-Guarani, Ariquém, Avati, Juruna, e etc., Maué, e etc. Então, esse é o primeiro. Daí vai dar origem a vários outros grupos. E aqui é uma imagem igual a que vocês... Oi? É uma árvore gigante? Por que ela está desenhada como árvore? Porque é o início da árvore, é como se as raízes fossem o desenvolvimento desse povo. Não é que isso existiu, tá, gente? É só uma representação para eu mostrar para vocês que desse primeiro grupo deu origem a vários outros. Sim. Entendeu, Jorge? Sim. Entendi. Oi?
Eles, com esse desenho, deveriam querer representar igual a árvore genealógica. Isso é parecido com uma árvore genealógica. A árvore genealógica é quando a gente vai buscar as informações dos nossos tataravós, dos bisavós, dos avós, e vai colocando lá os filhos, os netos, né? O que vai gerando daqueles primeiros grupos familiares. Isso. Agora, essa imagem do mapa tem aí no livro de vocês, na 303 também. É a migração do povo tupi, né, desse primeiro povo inicial que ficou restrito aqui nessa região norte e que eles foram, ó, se espalhando por várias áreas do território brasileiro. Então, se espalhou, esses vários grupos aqui foram habitando em várias áreas do Brasil. Tudo bem? Tá entendido? Sim. Sim? Sim. Tá bom. Agora chegamos ao macro-G. Temos ainda o macro-G, ainda falando na página 303. Né? Povos indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Nômades é aquele que está sempre mudando de lugar. Seminômade é aquele que fica um longo tempo num lugar, depois ele se muda, né? Então, esses deslocamentos, essas mudanças, a gente vê aqui no caso do macro-G, né? Nós podemos perceber aqui que eles também vão habitar em várias regiões brasileiras. Eles vão se espalhando, dando origem. Agora, uma coisa bem interessante, gente, ó, aqui nessa parte aqui desse mapa, não tem no livro de vocês, mas eu coloquei aqui, vocês observem que essa parte que está aqui meio xadrezinha assim, vamos dizer assim, é região dos Guaranis. Olha só, essas regiões... bastante a costa. Oi? Então, o povo tupi-guarani, ele pegava bastante o mar. O litoral. Isso, isso. E bem próximo, ó, aqui tudo é rio, ó. Rio Paranaíba, Rio Grande, Tietê, que é o Rio de São Paulo, né? Paranapanema, Iguaçu. Oi? Esse rio aí também tem Tietê? Oi? Em um desses rios aí. Sim, o Tietê é um rio muito poluído, ele existe ainda lá em São Paulo. Quando a gente vai chegando, quando a gente viaja de carro ou de ônibus, quando a gente vai chegando ao estado de São Paulo, a gente passa na rodovia e passa pertinho dele, ele vai beirando a estrada. Muitas pessoas consideram esse rio o mais poluído do mundo. Gente, olha só. Só quem está perguntando liga o microfone. Fala. Eu sei que ele é muito sujo. Sim. Que as pessoas jogam sofás. Não, e nem isso. Os esgotos são jogados ali, né? Os esgotos são jogados ali dentro, por isso. Mas vamos imaginar que nesse período aqui, todos esses rios eram fonte de alimento. Peixes, né? Se podia beber. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. Então, a gente observa que há uma grande... Mostrou mais esses rios aqui da parte sul, mas aqui na região nordeste também tem alguns rios. Então, aqui a gente tem o Amazonas, que é o maior, né? Lembra quando nós falamos do rio Nilo, no Egito? Então, o Amazonas é o maior do que o Nilo é em segundo lugar, Rio Madeira. Então, a gente observa que os indígenas, eles se fixaram próximos aos rios. Por quê? É onde eles tinham a água para consumir, né? E aí, para a gente fechar essa parte aqui, a gente tem, sabe o quê? Uma tristeza grande, que com o passar dos anos, o que aconteceu? Foram surgindo tantas cidades, a população aumentando, que começaram a poluir os rios.
né? Existem alguns rios no Brasil, mais para o interior, do centro-oeste ou no nordeste, que nem existe mais, simplesmente secaram, né? Corte das árvores, né? E aí vão aterrando os rios para construção. Então, isso é uma tristeza muito grande, por isso que nós temos os rios quase todos poluídos hoje, tá? Tudo bem aqui? Conhecemos o grupo Tupi, o grupo Macro-G, onde eles habitaram. Agora chegamos na página 304, era onde nós tínhamos a atividade para fazer do indígena Marajoara. Então, vamos ver onde eles se fixavam. Eles vão se fixar, gente, na região norte, no Pará, no estado do Pará, lá em cima, deixa eu mostrar aqui essa imagem, só para vocês terem uma noção. Aqui no mapa do Brasil, né, aí no livro de vocês, também tem, aqui nessa pontinha, que aqui é o Amapá, tá? O estado do Amapá. Aqui nesse pedacinho aqui, a ilha de Marajó. Essa ilha de Marajó e a redondeza aqui era toda habitada por esse grupo Marajoara. Olha o nome. Era um pedacinho verde separado. Então, Ilha de Marajó tem a ver com Marajoara, né? Por quê? Era uma região toda habitada por esse povo. Então, vamos ver aqui, ó. A fase Marajoara é considerada a mais rica, pois sua variedade na cerâmica era bem maior. Então, dos grupos indígenas que habitavam o Brasil, eles tinham, gente, essa característica de fazer essas pinturas mais ou menos desse jeito. Por isso que eu coloquei lá para vocês a tarefa da pintura marajoara. Agora vocês estão conhecendo. Aí, no livro de vocês, ó, no livro de vocês, na página 304, também tem um vasinho marajoara, ó. Lá no final, também tem outro, onde tem exercício, também tem outro vaso marajoara. A gente observa... A gente observa que ele não tem muitas cores. Ele é da cor da cerâmica, né? Meio, vamos dizer, um marrom clarinho, né? Com uma cor assim, meio esbranquiçada, né? A gente pode colocar aí meio creme, alguma coisa assim. Então, agora que vocês já sabem, vocês vão pegar e vão fazer a pintura marajoara lá na imagem que eu coloquei lá na plataforma. Não é preciso fazer os dois, é só para escolher um. Você escolha um e faz, tá? Então, voltando aqui, a gente observa as imagens pintadas, né? É assim, eles fazem de argila, né? O prato ou o vaso, que seja, e fazem formas bem semelhantes, bem parecidas. Por exemplo, nesse prato aqui, tem 4 formas, né, todas combinando. 4, 2 para cá, 2 para cá, né? Aqui, nas extremidades, também tem desenhos iguais, e na outra extremidade também. Nos vasos, aqui tem um pouquinho mais variado, mas olha nesse outro prato aqui, né? Então, eles faziam esses desenhos nas cerâmicas. Então, isso, gente, é um marco. Hoje, olha que interessante, hoje, as pessoas que trabalham com esse tipo de artesanato, com essa cerâmica, gente, vai para fora do Brasil. Esse trabalho que eles fazem, que são o quê? Os descendentes desses grupos marajoara, pessoas aparentadas, o bisavô era, ou tataravô, e aí aprenderam a fazer essa atividade, tá? Então, eu acho muito bonito. Ontem tinha na aula, uma das alunas da turma 62, ela tinha lá, o pai dela
tinha ido já nessa região e trouxe alguns vasinhos pequenos, e aí ela mostrou para a gente os vasinhos com a pintura marajoara. Outra coisa, lá no museu, gente, onde pegou fogo, no Museu Nacional, tinha uma sala de vários artefatos indígenas brasileiros, e tinha vários marajoaras também. Olha que nós vamos ver agora aqui, uma coisa bem intrigante. Os mais conhecidos são os vasos que eram usados tanto como utensílios domésticos, como vasos funerários. O que vocês acham que seria vasos funerários? Ué, quando é o vaso da morte da pessoa? Isso. Quando a gente morre, a pessoa compra um caixão e bota a pessoa deitada ali, para enterrar, né? Eles faziam vasos parecidos com esses daqui, só que um tanto maior, né? Mas não era tão gigante assim também, não. Gente, vasos grandes, né? Mais ou menos assim, com a boca bem grande. E quando uma pessoa ali que fosse destaque, né? Fosse um chefe, fosse um sacerdote, um pajé, um chefe de guerreiro, quando esses morriam, eles colocavam a pessoa ali dentro, como se tivesse sentada, abaixadinha assim, ó, com a cabeça baixa, dentro do vaso, e colocava, cobria ele de terra e enterrava. Então, por isso que são vasos funerários. Então, eles faziam esse vaso grande, colocava a pessoa ali, porque a pessoa bem abaixadinho, com as pernas dobradas, juntinha, igual um bebê, né, quando está na barriga da mãe, ele fica ali dentro todo espremidinho, todo encolhidinho. Então, a pessoa também ficaria encolhidinha ali dentro daquele vaso. Então, é uma marca desse povo. Eles faziam os vasos também para enterrar os seus mortos, tá? Então, tudo bem até aqui? Se localizam na região do Pará, né? Sim. Beleza. Parece que eles utilizaram mármore. Parece que eles utilizavam o quê? Mármore? Não, não é mármore, não. É Cerâmica. cerâmica. Eu não vou colocar hoje, tá, gente? Porque não vai dar tempo, mas eu acho que coloquei lá na plataforma um vídeo pequenininho, de 6 minutinhos, sobre como eles fazem essas pinturas hoje. Gostaria que vocês assistissem também. A gente bota as coisas na plataforma e ninguém assiste. É porque ontem... Professora. Eu não consegui colocar para passar. É bem pequenininho. Então, eu botei 2. Bem legais. Todos 2 pequenininhos. Não é chato, não. Tá? Fala. Os vídeos eu Que ótimo, né? Porque o vídeo é o quê? É o que eu não posso mostrar aqui, que a gente vê de uma outra forma. Professora, Oi. eu também vi o vídeo. Que ótimo. Então, gente, olha só, vamos pelo menos fechar aqui agora o outro grupo, Tapajó. Tem aí no livro de vocês também. Esse já tinha uma característica de fazer pequenas esculturas com argila. Só que esses aqui de baixo, se você der uma olhadinha, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês observarem. Olha só, ele também é todo pintadinho com um estilo marajoara. Eles parecem que eles utilizaram tipo graveto e foram riscando. Isso, exatamente. Então, eles faziam vasos com várias esculturas nos pés, né? E faziam também algumas pinturas relacionadas com a característica do outro grupo, né? Esse também aqui, ó, fica na cidade de Santarém, no Pará, e eles ocupavam a região desde o século XVII, uma grande área lá nessa região, né? A cultura tapajônica possui uma produção de objetos de cerâmica de grande riqueza. Gente, se nós estivéssemos na sala de aula, nós íamos pintar uma cerâmica de marajoara na sala de aula. Nossa. Olha aí, ia ficar bem legal. Vocês não têm noção.
Vocês não têm noção como fica bonito. Tia, Mas tudo a seu tempo, a gente vai, graças a Deus, estamos com saúde, vamos prosseguindo, né? Nada vai ser perdido. Perdeu essa atividade, mas teremos outras mais para frente ou para o ano, né? Então, dos Tapajós, a gente vai falar o quê? Tinha uma característica um pouco diferente do Marajoara, né? Só. Então, aqui nós terminamos a nossa aula dos povos indígenas brasileiros, tia. tá? Era isso que eu queria colocar. Fala, Juliana, vai falar? Fala. Não? Tia, chamando, tia. Mas quando voltar às aulas, será que a gente vai poder pintar? Quer o quê, Paulo? Quando voltar à aula, a gente vai pintar? Talvez, se houver tempo, sim. Se não, nós teremos outras atividades também para fazer, né? Porque cada capítulo, às vezes, tem uma atividade que a gente pode fazer diferente do que a gente conhece as informações, né, através do conteúdo, mas a gente também pode pôr em prática, né? Eu gosto muito de fazer essas atividades diferentes para a gente ficar com com as informações bem aqui. Aí, mas teremos outras, tá? Se a gente, caso não fizermos essa. Gostaria, né, que vocês fizessem a atividade Marajoara, que está lá na plataforma. Quem não assistiu o vídeo, assiste. Fazer a correção dos exercícios. Eu botei junto, gente. Eu acho que eu já tinha posto do capítulo 5. Não me lembro. Mas eu coloquei novamente a correção dos exercícios do capítulo 5 e desse 6. Então, por gentileza, preparem tudo para a semana que vem, a gente fazer uma revisão, porque nós vamos ter a avaliação na outra semana, tá? Então, semana que vem, a gente vai fazer algumas atividades aqui, eu vou formular algumas atividades aqui que vocês, estando com o livro de vocês em dia, vocês vão saber responder, tá? Então, é isso que eu gostaria aí de deixar essas informações. A primeira página do livro, gente, aqui, ó, a primeira página do livro de vocês tem um sambaqui também bem grande, ó, tá aqui, ó, no município de Laguna, Santa Catarina. A imagem é de um sambaqui também. Esse não está cercado, tá vendo? Parece um monte de terra só, né? Um monte de areia, mas ao escavar, né, você tem várias conchas, né? Porque eles ficavam fazendo essa alimentação e deixava ali vamos dizer, essas conchas aí na região. Então, vamos só para a gente fechar aqui e relembrar, faltam 4 minutinhos. Nós falamos do paleoíndios. Vamos ver, quem poderia me dizer o que entendeu dos paleoíndios? O que você entendeu? Paleoíndio. São o quê? Quem poderia me dizer? Ninguém, gente. Foi o tempo quando começou, Os primeiros habitantes. Os primeiros habitantes no Brasil. Índios. Isso, os primeiros habitantes no Brasil. Aí tem aquela história, quando Cabral chegou ao Brasil, os portugueses não tinham nada. Tinha, sim, tinha os nativos, né? Eu gosto de falar muito o termo nativo, porque índio foi uma denominação errada dada por Colombo quando chegou na América Central. Né? Quando eles chegaram lá na região da América Central, ele achou que tinha chegado na Índia, lá no país da Índia. E aí ele deu o nome dos nativos de índios. E aí ficou isso errado a vida inteira. Mas eu gosto de falar nativos. Nativos é o quê? Aquele que nasceu naquela região. Também pode chamar de brasileiro.
Pode repetir, Paulo? Também pode chamar de brasileiro. Sim, os primeiros brasileiros, né? Então, aquela ideia de que Cabral chegou aqui, foram os primeiros a chegarem aqui, isso é errado. Já existia um povo aqui, né? E ele não descobriu nada, porque já tinha pessoas aqui. Se não tivesse ninguém, tudo bem. Se eu fosse Né? São algumas coisinhas, né, que vieram de uma forma errada, porque não tinham muito conhecimento na período nos séculos passados, e aí essas informações ficaram, né, melhor colocando, ficaram erradas até os dias de hoje, mas eu sempre coloco essas informações assim para os alunos perceberem a coisa que estava errada. Então, se nós estamos vendo que há provas, o Walter Neves descobre o crânio de Luzia, né, em Minas Gerais, e lá na região de Lagoa Santa, no Piauí, tem aquela outra arqueóloga, Niede Guidon, então, que ela também tem o Parque Nacional da Serra da Capivara lá, que é toda uma área arqueológica de encontrar fósseis, pedras lascadas, pedras polidas que existiam, né? Então, a gente tem aí isso. Então, a gente tem aí vestígios, fontes históricas que provam que nós tivemos uma pré-história brasileira, né? Então, a gente tem aí esse detalhe aí. Então, paleo-índio, a gente pode dizer o quê? Os primeiros nativos, né, os primeiros povos que existiam aqui no Brasil, né? Falamos dos sambaquis. Juliana, o que você entendeu de sambaqui? O que você poderia me dizer sobre o sambaqui? O que você entendeu o que é? Posso falar? Ela vai falar, não tem vergonha, não. Vergonha é a gente não saber colocar o que entendeu. Pode falar, Juliana. O sambaqui, primeiro, o que era o sambaqui? Os primeiros habitantes. Fala, Ju. Os primeiros habitantes. Posso falar? O sambaqui primeiro. Peraí, então vamos lá. Breno Santana. O que era o sambaqui? Eles eram povos que gostavam de ficar perto do litoral. Eles retiravam só a comida, né, da pesca, né, viviam da pesca. E Comiam os sempre mariscos, sim, né? peixes, mariscos, Isso. moluscos. Ô, Ti, E aí, quando eles abriam os mariscos, que é envolvidos em concha, eles largavam lá, e isso As foi conchas faziam um amontoado de conchas. isso. A palavra sambaqui está está definido como amontoados de concha. Então, se eu perguntar o que é um sambaqui, amontoados de concha. Se eu falar como eram os povos dos sambaquis, aí essa informação aí que Breno falou. sim, povos que habitavam perto dos mares e Isso. retiravam o alimento e retiravam a água dos rios, deixando as conchas nas praias. Isso. É isso aí. Fácil. Tranquilo. Né? Sim. Então, dos sambaquis. E aí temos também Breno Lima. Nós vimos aí que teve 2 grupos iniciais para dar origem aos povos indígenas. Quais foram, Breno Lima? Os 2 grupos. Pode repetir, por favor, que eu não estava picotando. Tá. Os 2 grupos que foram os primeiros grupos a se formarem indígena no Brasil. 2 grupos só. Deles é que vieram os outros, mas são 2 principais. Na página 303.
Tupi e Macro-G. Isso. Então, os dois grupos iniciais, Tupi e Macro-G. Desses é que vieram os outros que nós temos aí na região, né? E aí temos o Marajoara, o Tapajós também, tá? Então, nós temos aí esse conteúdo, conhecendo um pouquinho sobre os povos indígenas do Brasil, né? Gente, nossa aula, infelizmente, já se esgotou, tá? Vou contar com vocês para a nossa revisão semana que vem, com as atividades do livro feito, atividade do vaso pintado. Teve uma pessoa que disse que estava com o seu pintado. Quem era? Me mostra aí agora. Era eu, professor. Eu? Era Cadê? Maria Raíssa. Isa. Pra Maria Raíssa. Maria Raíssa. Liga a câmera e mostra o seu. Tia, Oi, Ô, Paulo. professora, pode ir embora? Jorge, ele colocou no chat presente e saiu da sua aula. Quem? Ele sempre faz isso, ele sempre faz isso. Jorge, e sua aula não tinha terminado. É, Peraí, Maria Raíssa, um instantinho. Quem falou? Quem colocou? Jorge, Jorge, que tava de Mariana Vasconcelos. Ah, eu tinha posto falta mesmo. Isso, Maria Raíssa. Olha, ficou lindo o desenho dela. não Ficou tá dando para eu ver a câmera dela. muito bonito. A aula fica gravada, se vocês quiserem, assiste lá. Vou colocar o seu ponto aqui, tá, Maria? Então, Maria e Isaac me mostraram hoje. Já estão com o seu ponto aqui. Quero ver semana que vem vocês me mostrando as atividades e vamos fazer a aula da semana que vem baseado na revisão. Mas tem dever Ok? de casa, né? Professor, Oi. É só a pintora Marajoara? dever do caderno. Não botei. A pintura Marajoara e os exercícios do livro, que eu botei lá na plataforma, para vocês fazerem a correção. Tá lá a correção. Professora, Bom? professora. Tchau, tia. Fala. Tá, tia. Tchau, gente. Como pra Beijo aí para pintura vocês, Marajoara? tá? Cadê? Liga a câmera para dar um tchau. Professora, Cadê? Ninguém vai ligar a câmera para me dar um tchau? Eu vou. Isso. Tchau. Rapaz, eu tenho nego deitado, todo cobertinho. Tchau. Eu tô. Gabriela. Beijo, Gabriela. Tchau. Tchau, Jonas. Beijo para vocês. Gente, professora. atividade, hein? Quem queria falar comigo? Eu interrompi. Juliana, era você que queria falar Não. comigo? A Milena Rosas e eu também tava falando. Milena, cadê Professora. Milena? Oi, professora. Oi. Não, sou eu. Professora, como é para fazer